Olá pessoal, essa semana a família Veríssimo aqui em Arapiraca foi parar no olho do furacão. Não só por causa da morte de Priscila Veríssimo, mais uma vítima da Covid-19, mas por causa dos comentários nas redes sociais após a morte de Priscila. Por isso que a TV Liberdade AL, mantendo o princípio ético do jornalismo, postou nas redes sociais da TV Liberdade AL uma nota de repúdio do Centro Hospitalar Manuel André, onde Priscila trabalhava, e também procurou ouvir a família de Priscila. Acompanhe essa entrevista. Para passar mais informações para a gente aqui na TV Liberdade, a produção marcou essa entrevista com a Edna Veríssimo, que é enfermeira, prima de Priscila Veríssimo. Além da perda, Edna, a família tem que conviver nos últimos dias com uma série de histórias que foram espalhadas nas redes sociais. Então, vou ser o máximo objetivo possível para que a gente possa levar para a população o que é real. Priscila recusou a vacina. Sim, ela recusou a vacina. A Priscila, ela teve medo de tomar vacina, como tantas outras pessoas, né? Ela foi vítima da própria ignorância, foi vítima de tantas fake news e de fanatismo. A Priscila, nos últimos tempos, ela também estava buscando muito a Deus. E nessa busca, houve também, que a gente sabe, quem é crente, quem acredita em Deus, tem várias situações e tem aí o fim dos tempos. E ela estava associando a situação que a gente está vivendo hoje aos fins dos tempos. Então ela atribuiu a vacina também a algo como se fosse do inimigo. Essa foi infelizmente foi o que fez com que ela pagasse com a própria vida, ou não. Porque a vacina chegou em Arapiraca tem pouco tempo. Ela talvez tivesse tomado a vacina e poucos dias depois tivesse desenvolvido a doença. Iam atribuir ao uso da vacina, o que é pior. Ela não teria tido tempo de tomar a segunda dose. Não estaria imunizada. Não estaria, até porque para ser imunizada você tem que tomar a primeira dose, a segunda dose ainda com tempo na frente, uns dias na frente. É que você vai estar imunizada. Então, talvez o fato da Priscila ter tomado a vacina não tivesse salvado ela também. Mas que é fato que realmente ela, por medo, por insegurança, como tantas outras pessoas, a gente vê colegas, enfermeiros, médicos, profissionais da saúde, muitas vezes falar isso. Né? Eu acredito na vacina, eu acredito na ciência, eu acredito na Anvisa, né? E defendo todo e qualquer recurso que a gente tenha para tratar ou para prevenir a vacina. Mas isso não é o pensamento de todo mundo. E ela estava exercendo o direito dela. O Ministério da Saúde não obriga ninguém a tomar vacina. A Priscila não foi demitida por se recusar a tomar vacina, porque era um direito dela. Então ela estava simplesmente exercendo o direito dela de não tomar vacina. E ainda teve comentário dizendo que ela se recusou porque apoia, seguidora, enfim, do presidente Jair Bolsonaro. A Priscila, a gente sabia que a Priscila, ela apoia em que sentido? Ela foi eleitora do Jair Bolsonaro. Ela não é militante, ela não é, como a gente sabe, quando você coloca assim o termo bolsonarista, dá a impressão de que você é militante, que você está nas redes sociais defendendo o Bolsonaro. Se você for olhar, de fato, as redes sociais da Priscila, acho que no Instagram não tem nada de Bolsonaro. E tem uma postagem ou outra, acho que do ano passado tem outra, do Bolsonaro. Porque era um direito dela. A gente tem direito a escolher em quem vai votar, em quem vai escolher, em quem vai apoiar como governante. Agora, diferente do que estão usando, que estão fazendo política com o nome da Priscila, estão fazendo política com a morte da Priscila, porque a gente tem sim pessoas que são ou bolsonaristas ou contra. E aí eles não querem saber
de quem morreu, de quem ficou, de como foi, só quer usar aquilo para política. Isso não é, eu não acho isso justo, porque primeiro que a Priscila não era uma pessoa que se usava da sua influência para estar fazendo isso. Ela não era enfermeira, que o pessoal é tão maldoso que usa o peso de uma pessoa, de uma formação, para fazer com que aquilo dê visibilidade. Então, ela era uma pessoa de nível médio, era recepcionista do hospital e ela acreditava e se escondeu e não fazia política em cima disso, nem defendia, sair nas redes sociais como foi colocado, como se ela fosse contra a vacina, e o fato dela ser enfermeira influenciava outras pessoas a não tomar, porque é esse caminho sujo que as pessoas estão fazendo, né? Criando informações em cima de uma verdade, porque criaram informações em cima de uma verdade. É fato que ela não tomou a vacina. É a única coisa que é fato. É fato que ela não tomou a vacina e que ela é eleitora do Bolsonaro. É fato. Mas uma coisa não tem relação com a outra, Não. é isso? Não, porque ela falava da vacina, não porque o Bolsonaro não acreditava. Ela tinha medo de tomar a vacina e morrer. Ela tinha medo de tomar a vacina e adoecer. Tem muita gente que não toma vacina, não é por conta do Bolsonaro. Nem todo mundo é por conta do Bolsonaro. Agora, se você me perguntar, Edna, mas você acha que ela foi influenciada pelo Bolsonaro? Eu não posso te dizer isso. Né? Ela foi, eu não posso. Eu posso dizer uma opinião minha, mas é que ela foi, eu não posso. Porque não era essa bandeira que ela levantava. Agora, se entre a gente, ela vivesse levantando, não porque o Bolsonaro, porque isso, e por isso eu não vou tomar vacina, aí sim, a gente poderia dizer, não, realmente foi o Bolsonaro. Ela pode ter sido influente? Pode. Porque tudo é um contexto. Mas não era essa bandeira que ela levantava. Ela tinha medo de morrer. Era esse o medo dela. E estava muito apegada à religião, né? Tava também, e aí tem a questão, tem todas as questões de fim de tempo, de achar que isso talvez fosse, sei lá, um código da besta. Porque é isso, entendeu? Era esse o medo. Então, é muito mais do que porque ela era eleitora do Bolsonaro. Eram questões realmente dela. Que isso é que, assim, tá maltratando toda a família. Que a gente sabe dessa guerra política, que a gente está vivendo instabilidade política muito grande no Brasil. Tudo é política, e ou é você contra ou você é a favor. E as pessoas se estapeando, brigando, assim, esquece respeito, empatia, esquece que ela tem família. E que esse momento que a gente era para estar vivendo o luto dela, a gente junta a isso, tá sofrendo pela imagem que ela tá passando dela no mundo todo. Mais de 20 estados já repostaram uma inverdade que teve uma origem. As pessoas não se preocupam da qualidade da informação. Então você vê até uma postagem internacional com o mesmo teor, o mesmo discurso. Quer dizer, um irresponsável cria uma história, inventou, porque não tinha motivo para criar uma formação, por exemplo. Poderia até... Disseram que era enfermeira, Mas é pra você ver o peso da notícia. Tem muito mais peso. Você dizer que uma enfermeira teve essa atitude, uma enfermeira bolsonarista, não tomou a vacina. Ou seja, uma enfermeira que defende que ninguém tome a vacina. Uma enfermeira que influencia outras pessoas. Do que a Priscila, recepcionista, que simplesmente estava com medo de tomar a vacina. E exerceu o direito dela. A liberdade dela. Edna, e quantas pessoas procuraram a família, procuraram vocês, para pegar informações a respeito de se ela é enfermeira, bolsonarista, que tinha sido demitida, inclusive, do hospital porque tinha se recusado a tomar a vacina? Só você. A Clau, ela fez uma postagem no blog, assim, exercendo empatia, respeito, né? Como a gente precisa disso. Mesmo sem saber da veracidade dos fatos, sem buscar, mas pelo bom senso, pela sensibilidade dela, ela fez essa posta, mas para buscar a verdade, né, entender de fato vocês. E o que é que tem mais incomodado, tem tirado? Lógico, eu não estou nem relacionando aí a questão da morte da Priscila, o fato da Covid ter tirado do convívio familiar, dos amigos, do trabalho, a Priscila. De todo esse emaranhado, que é um termo que você já usou, o que mais incomoda a família? Ver o nome da Priscila sendo usado para levantar bandeira política.
de forma muito desrespeitosa, colocando ela como se ela fosse uma influenciadora, como se ela tivesse persuadido pessoas a não tomar a vacina, e isso teria uma consequência. Então, assim, a gente vê o nome dela exposto com várias inverdades e algumas verdades distorcidas, né? E aí eu aproveito, né, esse momento para fazer um apelo às pessoas que verifiquem a informação antes de passar, ou não repassem. Não repassem, né? As pessoas pegam, é um prazer de passar notícia ruim. Isso é até ruim para o nosso cérebro, para a nossa cabeça. E tanta gente ficar estimulando com notícia ruim, notícia negativa, né? Então verifiquem os fatos. A gente tem aí jornais sérios, sites sérios. Então, assim, verifique a fonte, porque tem consequência. A fake news tem consequência, como teve consequência na vida da Priscila. E o hospital, ele foi muito feliz na nota de repúdio, né? Ele foi muito feliz. Eu fiquei, assim, na verdade, desde o começo, eles foram muito solícitos. Desde a internação dela, em todo o apoio, o acolhimento. O Emanuel, que é proprietário do hospital, pessoalmente ele ia ver a Priscila, ver informações, assim. Inclusive foi para ele que eu conversei quando a gente ficou vendo as fake news. E de pronto eles disseram: a gente já está preparando a nota, só vou passar para vocês para ver se você concorda antes de publicar. Então, assim, a gente não tem o que falar da empresa, né, do Chama, em relação a todo o contexto. E eles demonstraram um carinho enorme, fizeram homenagem para ela. A Priscila era aquela pessoa que todo mundo queria estar perto, né? Era uma pessoa alegre, a marca dela era o sorriso, a alegria dela. A Priscila, ela não gostava de passar problema para ninguém, né? Então, os problemas dela, como ela disse, você já tem os seus, esses são os meus. E ela tinha as lutas dela e o que ela queria transparecer era a alegria. Então, a Priscila não era de estar brigando, levantando bandeira. A Priscila era ela feliz e era isso que ela queria passar. Foi isso que ela passou. Então, a ausência dela vai fazer muita falta para as pessoas com quem ela conviveu, pela alegria dela. Deixou um filho de 3 anos, né, que graças a Deus tinha um bom pai. A gente acredita que vai ser muito bem cuidado. E ficou, né, ficou toda a família, ficou mãe, ficou pai, ficou irmãos, primos, amigos, muitos amigos, né, que vão sentir muito falta da Priscila, do sorriso da Priscila, da energia e da alegria da Priscila. Dá pra ver, de fácil percepção, na homenagem que ela recebeu, né, dos colegas. A Priscila era muito amada, né, e nós a família, gostaríamos muito que ela fosse lembrada pelo sorriso dela, pela alegria dela, e não por uma decisão que ela tomou, da qual ela tinha direito de tomar. Ela só estava exercendo o direito dela, de escolha. E a consequência só foi para ela, não foi para ninguém. Então ninguém tem o direito de ficar usando a morte dela frente à política para atingir um grupo da qual ela não tem nada a ver. As pessoas não sabem nem quem ela foi. As pessoas não sabem nem quem ela foi e não querem saber. Então, para nós é muito doloroso essa situação, porque de fato o que a gente queria era a homenagem da Priscila, do sorriso, da alegria, era essa falta que de fato ela vai fazer. E as providências que a família em relação aos pais? Então, Tony, a gente está blindando os tios, a gente, até para conversar com os irmãos, a gente está tendo cuidado. Eles não estão sabendo do que está acontecendo. Talvez o meu primo já esteja sabendo, a minha prima, mas os meus tios não estão. E a decisão realmente de um processo cabe a eles. Mas a gente, enquanto família, a gente entende que sim, tem que ser feita alguma coisa. Porque não pode ficar impune. É muito fácil. Criam-se histórias, fake news, jogam na boca do povo e assim não estão preocupados com nada e fica impune. Então, essa é a minha opinião, a opinião da minha irmã também, de alguns primos, que isso deve acontecer. Agora, se isso vai acontecer, vai depender realmente da decisão deles, a partir do momento que a gente conversar e dizer o que está acontecendo.
Quando você olha o vídeo do pessoal homenageando, o que é que vem de lembrança assim para Edna em relação a Priscila, em relação a falta que ela vai fazer, e eu não ter convivido com ela tanto que eu poderia ter convivido. É uma menina muito jovem, cheia de vida e alegria, que vai fazer falta. Edna, e o recado que você tem para mandar para todo mundo que leu, porque vamos trazer a real aqui à tona. A decisão, ontem conversando com você, ontem sexta-feira conversando com você, a gente definiu, né? Vamos trazer à tona, vamos contar essa história, mas quando a fake news ela vem na frente e a versão e a fake news não ouviu nem família nem hospital, e aí a gente vem escutar a família e já tem um posicionamento do hospital, fica parecendo que tá todo mundo, não vamos macular mais ainda e tal. Só para deixar claro, Priscila não é política, não agiu por política, não foi movida por política. Não, absolutamente não foi. A Priscila, ela foi vítima. Ela foi vítima de tantas fake news, de tantas histórias não contadas. Foi vítima da própria ignorância, foi vítima da simplicidade dela. Mas a Priscila não era, ela era eleitora, aparentemente, do Bolsonaro. Porque a gente já viu posts dela no Facebook, quem entrar vai ver. Mas ela não era defensora de estar fazendo bandeira frente a isso. Ela não era. Você acha que foi muito mais o aspecto psicológico mesmo do medo? Eu não tenho Porque ela teve Covid no ano passado. Eu não tenho dúvida que foi medo. Ela teve Covid há quanto tempo? Ela teve Covid em junho do ano passado. Isso que aconteceu com ela pode ter sido, inclusive, consequência de sequelas pós-Covid. Isso está acontecendo com frequência. As pessoas desenvolvem trombos, que é o grande problema, né? A coagulação. Então, isso também pode ter sido, independente de, inclusive, estar imunizado. Tem pessoas que já estão imunizadas, mas teve Covid e está com sequela, desenvolve a sequela, atribui a vacina. Então, o que a gente tem que entender é que a gente precisa acreditar na ciência. E acreditando na ciência, né, a gente vai fazer aquilo que está ao nosso alcance para se salvar, para salvar o nosso familiar. Né? A Anvisa, se você não acredita na Anvisa, você não pode comer nada industrializado mais. Nada que não saia da terra. Porque tudo passa pelo crivo da Anvisa. Se você for verificar em relação aos outros países, o Brasil foi o que demorou mais, exatamente porque a Anvisa tem muitos rigores e critérios para conseguir aprovar. Então, as pessoas precisam acreditar na ciência e fazer aquilo que está ao alcance para se ajudar. Outra coisa muito séria, Tony, que aconteceu foi aquela política lá no comecinho da pandemia do fique em casa. A Priscila também ficou lá em casa, esperando o quê? Agravar. Lá no começo dizia, se fique em casa, agora não. Adoeceu, teve sintomas, procure a unidade de saúde, porque a gente sabe que no Covid, o que salva é o tratamento precoce. Né? Então, assim, foram vários fatores, né, que levou à morte da Priscila. Mas de uma coisa a gente tem certeza. A Priscila não era militante de Bolsonaro. A Priscila era uma menina simples, alegre, feliz, que tinha medo de morrer. E que seguiu aquilo que ela achou que ia salvar. Ela tinha medo. Ela consideraria até tomar mais na frente. Mas primeiro deixa eu ver como é que é. Ela estava com medo. Ela queria ver a reação primeiro nas outras pessoas. Para ver como é que é. Ela estava com medo. Foi medo. Medo de várias coisas. Estamos sempre à disposição, viu? Obrigada, Tony. E assim, eu acho que a palavra de ordem na vida da gente é respeito e empatia.
é algo que está faltando. Então, inclusive, não é só quem publicou as fake news, mas quem comentou. Os comentários ainda eram piores do que a própria fake news. Né? Então, respeito, empatia, né? É importante na vida da gente.